Boa tarde a todos, conseguem todos ver e ouvir? Boa tarde. Com o Rato diz boa tarde sim. Ótimo. Ok, então, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar então, aqui do nosso projeto. O que vamos fazer agora é, pelo menos a primeira parte, queríamos falar de duas coisas importantes e eu queria finalmente agora dividir então o nosso terreno, aquilo que fizemos nos outros projetos anteriores, queria dividir o nosso terreno em blocos, que é para nos podermos organizar. Então, nós temos neste momento um cenário grande, ou seja, um bloco grande, uma geometria grande, e isso no Blender torna-se difícil para trabalhar e depois no final posso juntar. Como não vamos ter nada como light maps nem outros pormenores de sombras no Unity, ou seja, como não vamos trabalhar com sombras em tempo real, não vai ser muito grave termos dois objetos ou dois planos separados e juntá-los assim, só juntos. Se tivéssemos light maps ou sombras de depth map ou assim, poderia-se ver sempre, se calhar, um fringing e depois tinha que estar a fazer tínhamos estar depois a ajustar. Tínhamos depois estar a ajustar a sombra para não acontecer esses erros. Não queremos lidar com isso. Como é um jogo com um estilo de gráficos mais antigos, vamos abraçar então essa estilização. Vamos abrir aqui então o nosso modelo, que eu não tinha aqui aberto no Blender. Então vamos aqui a tutores, cenário e cenário 9. Ok, então isto está neste momento com um bloco inteiro e não é isso que queremos por agora. Eu quero separar isto aqui então por blocos e queria ver contigo então, Pedro, como é que havemos de bloquear isto, ou como é que havemos de fechar então isto. Eu tenho aqui então um pequeno mapa que eu quero agora se calhar deixar numa layer à parte para poder desenhar numa layer nova. Vou desenhar esta branca, ou seja, vou fazer um fundo a branco, vou colocá-lo aqui em baixo para depois baixar a opacidade desta imagem. Se eu baixasse a opacidade sem uma imagem branca por trás, ia ficar com os quadradinhos, não é isso que eu quero. E agora sim eu quero bloquear então o que precisamos de ver. Isto é o caminho, a verde é o caminho que nós queríamos que a personagem fizesse para depois abrir a 1, 2, 3, 4 elementos diferentes para explorar, ok? Ou seja, temos aquele efeito de temos logo um ponto para onde queremos chegar, ou seja, vemos que a personagem só tem um caminho para ir em frente, não é? Chegamos ao rio, vemos que ela quer chegar ao único ponto que consegue ver, o resto é tudo montanha, quer dizer, elevação, não é? Nada de especial. Ou seja, os elementos, os landmarks, as coisas que nós queremos mostrar, ou seja, a casa que está aqui, deixem-me só colocar aqui isto no meu pincel, a casa que está aqui, a outra que está aqui, casa ou os edifícios, a construção está aqui, outra aqui. O matador ficava aqui atrás, né? Onde é que... Não, o matador ficava aqui, né? Eu acho que era por trás de uma casa. Portanto, não diretamente à vista, mas ali tipo. Mas não no canto do. Ou seja, algo que dê para a personagem voltar atrás, né? Certo. Para o ator voltar atrás. Ok, então seria aqui. Então, aqui em cima temos o primeiro, o marco geodésico, ou seja, o ponto que queremos que a personagem veja, não é? Então vamos dividir isto em partes. Temos a parte inicial, que é este bloco. É um bloco que eu quero dividir. Temos o rio, não é? Eu quero que o que está dentro, esta parte aqui, ou seja, isto, eu quero se calhar colocar aqui vegetação ou algo para que a personagem não venha até aqui. Ou seja, se calhar aqui dentro não precisa de estar ninguém, pois não?
Não precisa de estar ninguém, não. Pode Então- simplesmente ser um moinho que está a trabalhar e pronto. Então posso pôr aqui vegetação e não dar maneira à personagem, ao ator entrar aqui. Então, Também podes meter uma porta fechada, pronto, e a personagem percebe, ok, não está aberto, não dá para entrar. sim, mas de qualquer maneira o que eu queria dizer com isto é, se calhar em vez de, se calhar incluía esta parte da casa dentro do rio. Certo, Ok? certo. Então este é o primeiro bloco. Vamos fazer aqui o segundo bloco, que é o nosso marco geodésico, né? Esta parte aqui em cima. Outro aqui. Aqui é vermelho. E outros dois aqui, ou se calhar três. Isto aqui é muito grande, se calhar fazíamos outro aqui. Assim, né? Eu estou a ver com um pequeno delay, portanto, quando perguntas eu tenho que. Esperar um bocadinho, não é? É. Sim, mas parece-me bem. Fica aí com 5 espaços. Ok, vamos então começar a fazer isto. Vamos fazer isto numa cópia do nosso modelo. Ok, então vou aqui para o modo de Modeling. Vou selecionar o nosso objeto com o slash do numpad. Vou então quebrar este objeto. Vou fazer Shift D para fazer uma cópia, botão direito e H para termos então uma cópia do modelo que acabamos de fazer. O modelo é o terreno, que é o original, e fiz uma cópia terreno GEO01 que vai ficar aqui guardado como backup. Temos então aqui o que é que eu quero quebrar. Então eu vou selecionar aqui algumas partes. Vocês podem utilizar o control para fazer com que o Blender descubra o caminho mais curto numa seleção, ok? Eu estou em modo de seleção de edges. Vou clicar aqui com o control para selecionar então o caminho mais curto. Ok? Até aqui. Se eu utilizar a tecla V, ele corta e depois botão direito para voltar ao mesmo sítio. Quer dizer que está completamente quebrado. Quer dizer que se eu agora selecionar uma edge qualquer e se fizer a tecla L, ele já só vai selecionar este elemento que já está separado do outro. É o mesmo objeto à mesma. É o mesmo objeto à mesma, mas está com elementos separados, ou seja, está cortado. Eu sei que existe um outro estou-me sempre a dizer que existe o split que eu posso fazer, ou seja, split selection, mas eu gosto de utilizar o V e depois botão direito, não sei porque, sempre me habituo a utilizar a tecla V. Então temos aqui o marco geodésico, né, que nós tínhamos definido. Deixa-me só duas coisas. Portanto, o Luís Rigueira pergunta se ao utilizar as sombras em real time as sombras são baked. Não, é exatamente o oposto. Portanto, real time significa que as sombras são dinâmicas, o que faz com que, se alterarmos a posição ou a rotação da luz, no caso de ser uma directional light, as sombras reagem em tempo real, enquanto que se fizermos uma iluminação baked, ficam estáticas. Se eu mudar a iluminação, ou aliás a rotação de uma directional light, por exemplo, as sombras vão ficar exatamente no mesmo sítio até fazermos bake da iluminação novamente. Outra coisa que eu queria dizer, porque já sei que a questão vai surgir, ou então já surgiu e simplesmente vocês ainda não disseram, mas por que raio é que estamos a dividir o terreno? Portanto, dividir o terreno tem várias vantagens. Duas delas, e as pelas quais nós estamos a fazer isto, é que temos um cenário que, apesar de ser pequeno, é um open world pequeno, portanto a personagem pode explorar todos os recantos do cenário,
E o que isso pode trazer em termos de problemas é a quantidade de geometria, principalmente quando estiver em cima no marco geodésico, não é? Que é a zona mais alta do cenário, consegue olhar para todo o cenário à volta dela. E isso pode trazer um problema no sentido em que é muita geometria para ser renderizada no mesmo momento. Ao dividirmos o cenário, temos uma vantagem muito grande, que é o facto de podermos ocludir as partes do cenário que não estão a ser vistas. Se eu estou a subir uma montanha e que o meu ecrã é quase todo a montanha que eu estou a subir, então eu não preciso de renderizar aquilo que está por trás da montanha. Então eu posso ocludir, e por ocludir perceba-se desativar os Game Objects que estão por detrás, portanto, por detrás da montanha, o que poupa também em termos de renderização. E o Unity faz isto automaticamente se vocês tiverem vários objetos separados, enquanto se tiverem o terreno todo por inteiro, isto não vai acontecer. Portanto, esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que nós podemos também criar LODs mais facilmente, que é Level of Detail, portanto conseguimos criar vários níveis de detalhe dos objetos mais facilmente se agruparmos as coisas em blocos. Portanto, se eu quiser, em vez de estar a criar Level of Detail para vários objetos separados, eu posso criar vários grupos consoante os locais em que cada sítio está, para poder criar também esses tais Level of Detail. Exato. Portanto, é só para deixar isso já respondido, porque é uma pergunta que eventualmente ia surgir, acho eu. Uhum. Então, eu agora já tenho tudo, né? Separado, no mesmo objeto, continua no mesmo objeto. E porquê é que eu não gosto disso? Porque, sobretudo se vocês estiverem no Blender, ou no Maya até, acontece muito no Maya, embora o Maya seja o melhor programa para a orientação e órbita do objeto, se vocês tiverem aqui em Navigation Auto Depth ligado, o que vai acontecer é, vocês estão a trabalhar num canto aqui e depois querem trabalhar aqui nesta parte aqui, ele vai fazer uma rotação, vai fazer uma órbita de uma maneira demasiado estranha e não é fácil selecionar então a parte que estão a trabalhar. Por isso é preferível trabalhar em sítios localizados que conseguem trabalhar de uma maneira melhor. Então, já tenho isto tudo, vou selecionar com a tecla A, vou selecionar tudo com a tecla A, faço Mesh Separate, ou P, by Loose Parts, ou seja, o L aqui é o L de Loose Part, ou seja, L de o que está separado, não conectado realmente, ou seja, os planos estão só encostados e não conectados. E agora tenho este objeto, este e este. Vamos dar então os nomes corretos aos nossos objetos. Este é o que nós chamamos de A, não, desculpem, o A, B, C, o C era este, vamos chamar isto então corretamente. Isto é o A, isto é o B, isto é o C, este é o D e este é o E. Este não foi bem escolhido esta cor, mas pronto, a azul fica melhor, é o E. Isto aqui pode ser eu não queria chamar F porque não vamos para aqui, mas vamos deixar isto em F, pronto, pode ser F de fail. Então, este vai ser o terreno F, vou escrever mesmo terreno F underscore geo, este é o A, terreno A underscore geo, terreno B underscore geo, terreno F2 para fazer rename, se calhar um bocadinho mais rápido, né? C underscore geo. Oi, já me enganei. C, exatamente, D, não me enganei nada. D underscore geo e E underscore geo.
Quer dizer que agora, se eu quiser trabalhar aqui, posso utilizar o ponto do numpad para fazer zoom, e agora estou a rodar aqui à volta, quero ir para aquele, seleciono ponto no numpad para poder selecionar. É um bocado grande este, se calhar até devia trocar aqui esta parte com aquela, mas isso pode ser feito depois, não precisa estar tudo aqui do mesmo canto, mas pronto. Vou sair do modo de local, e agora, o que é que eu queria ver? O que eu queria ver por agora? Queríamos falar sobre... Qual é que era a segunda coisa que queríamos falar, Pedro? Era os level of details, não era? Os LODs e os... Certo, exatamente. Portanto, eu já introduzi um bocadinho o tema, mas pode-se falar mais a fundo. Portanto, perceber qual é que é o propósito dos level of details mais a fundo, e vermos também como é que podemos utilizar, portanto, como é que se cria no Blender e como é que podemos utilizar depois alguns assets para facilitar a criação de LODs. Então, com a casa não faz muito sentido, pois não? Fazemos isso com uma casa que já é um objeto com pouca geometria. Certo. Nós, à partida, neste projeto, a criação de LODs tem que ser sempre muito bem pensada, porque LODs, como tu estavas a dizer, e bem, LODs para uma coisa que já tem ali uns 4 ou 5 planos, não faz sentido nenhum, não é? São 4 ou 5 planos, não faz sentido simplificarmos mais isto. Para objetos que têm muito detalhe perto, aí se calhar já faz sentido criar LODs para quando estamos mais distantes, porque não existe a necessidade de vermos as coisas com tanto detalhe assim quando estamos ao longe, e por isso é que utilizamos o level of detail, para basicamente termos níveis progressivos de complexidade da mesh à medida que nos aproximamos dela. É esse o propósito. E porquê é que nós estamos a falar de LODs e não estamos a continuar, por exemplo, a cascata, ou não estamos a fazer qualquer outra coisa? Porque estas técnicas de optimização também são importantes para vocês aplicarem nos vossos projetos, porque principalmente para aqueles que sabem modelar ou que têm alguns destes assets à vossa disposição, portanto isto pode optimizar imenso o vosso trabalho e o vosso projeto em geral, e futuramente os vossos jogos. Portanto, lá está. É uma temática importante, não é fulcral para que as coisas funcionem, mas é fulcral para que elas funcionem bem. Então, vou só colocar aqui a origem deste ponto, a origem desta árvore aqui no centro, para poder orientarmos aqui um bocadinho com este objeto. O centro deste objeto, eu quero colocar a origem no centro do objeto. Origin to Geometry. Vou desligar aqui o Effect Only disto. Falta-me fazer uma textura para este barco, que vai ser uma coisa um bocadinho simples. Eu posso tentar fazer, se calhar, isto uma textura muito rapidamente. Então, com o UV Editing ligado, vamos aqui a este objeto, dar-lhe um material, simples material, não precisa de ser um BSDF, pode ser um simples Diffuse, não vai ter alfa. Vamos fazer-lhe um... pois é, isto ainda não está colapsado, isto ainda está com o skin. Não posso fazer UVs neste objeto, a não ser que o copie, e está com o decimate em cima. Vamos pôr já uma textura a ver o que acontece. Uma simples cor.
Então, este objeto tem 7000 triângulos e 7000... 7000 nada. Este objeto tem 4000... Por que eu não consigo ver o objeto corretamente? I'll save. Eu não consigo ver a soma das faces que eu tenho aqui. Bem, devia conseguir, mas pronto. Eu vou unir estes dois e vou colocá-lo numa coleção. M, nova coleção, e colocá-la dentro das árvores. Vai se chamar árvore Geo. Ok. E está dentro da coleção das árvores, ou não? Não, temos que a colocar dentro da coleção das árvores. Por isso vou arrastá-la para dentro da coleção das árvores. Quer dizer que dentro de uma coleção das árvores vamos ter outra coleção chamada árvore geo. Não vou precisar desta normal source. Delete por agora, depois crio outra se for preciso. E as outras são variações. Quero dar o mesmo material desta. Quero dar o mesmo material desta a estas duas, então que eu seleciono esta e depois a última. E depois é Ctrl L para fazer Ctrl link do que eu quero fazer. Não é o link dos objetos, é o link dos materiais. E ele vai dar material então ao último que eu escolhi. Quer dizer que eu agora quero fazer outro objeto destes aqui em cima. E para fazer um LOD, tu preferes que eles estejam os dois no mesmo espaço, não é, Pedro? Exatamente. Portanto, eles estão no mesmo espaço, porque como é que funciona o LOD depois no Unity? Eu tenho exatamente no mesmo sítio os dois objetos e o que eu vou dizer, vou criar um LOD group e o que o Unity vai fazer é verificar a distância que a câmara tem do objeto e trocar o objeto ativo consoante portanto, a distância. Ao fim e ao cabo temos todos os objetos, ou seja, imaginemos 3 objetos no mesmo sítio e assim que nós começarmos a afastar e a aproximar, ele vai trocando os objetos. Claro que depois existem shaders de troca que não são tão perceptíveis, esse tipo de coisas, mas isso é para outro webinar. Assim já é muito low poly, mas pronto. Vai ser um bocadinho tramado, mas vamos experimentar. Vamos isolar isto. Se tu achares que é demasiado low poly, nós podemos utilizar apenas o imposters, que era outra coisa que eu queria falar, e pronto, e não fazeres LODs manuais, se achares que é demasiado low poly. Realmente não estou a ver outra maneira de ter... não estou a ver outra maneira. Ok, então pode ser, perfeitamente. Então como é que fazemos os impostos? O que é que tu precisas do meu lado, então, aqui? Preciso de um modelo só, porque era aquilo que eu ia explicar. Portanto, modelo, texturização, tudo. Como é que funcionam os assets que fazem imposters? E eu, em relação a isto, recomendo sempre o sistema da Amplify, que é uma empresa portuguesa e que não é por ser portuguesa, mas tem de facto os melhores assets em termos de criação de shaders e de optimização. Eles são de facto muito bons e por isso é que a empresa é relativamente grande para uma empresa portuguesa, portanto na indústria.
Como é que isto funciona? Os imposters são basicamente uma espécie de billboards 2.0, no sentido em que não é só um plano, existem outras formas também, portanto tem octaedros, tem cilindros, portanto existem algumas opções e é um conjunto de 4, 5 ou até 8 planos que vão ser embebidos com uma textura que é basicamente criada através de uma câmara que vai à volta de todo o modelo, portanto em todos os ângulos possíveis e imaginários, pronto, todos não, mas o máximo de ângulos possíveis, e vai capturar uma imagem do objeto em cada posição. O que é que isto permite? Permite que depois o impostor em português, vai adaptar a imagem que nos vai mostrar consoante a posição da nossa câmara. E isto é espetacular porque nós não precisamos de ter muita geometria para ter quase o mesmo nível de detalhe que nós temos diretamente no modelo com a geometria e a texturização original. E eu agora, manda-me mesmo em blend, se calhar, Pedro, não sei se tens isso. Já fiz um FBX agora. Então pode ser. Que eu assim vou mostrar. Mandei-te para o Skype porque o Discord não me ligou, não me abriu agora. Ok. Eu vou colocar aqui, se me deixar. Ok, e agora vou colocar o teu ecrã maior. Como é que isto agora... Guardar como? Ok. Só colocar aqui nos modelos, Show in Explorer, 3D Models. Ok. Será árvore... Ok, e isto vem já com textura? FBX, sim, supostamente. Espera aí, não está a vir com textura? Vou atualizar e vou experimentar exportar as texturas. Materials. Se vocês quiserem fazer isso, aquilo que podem fazer é... Deixem-me só ver, portanto, se isto tiver Generate Colliders, Swap UVs... Portanto, import... não. Por algum motivo. Mas vem materiais, não vem? Então passo-te o material da imagem. É só uma cor para baixo, é só uma cor de cor castanha. Aliás, isto foi com o Collider apenas. O FBX que eu te mandei agora veio com o Collider? Veio com o Collider, exatamente. Portanto, exatamente. Foi só o Collider. Não é? O que eu te mandei não se chama árvore. Não, eu é que mudei o nome, mas é este. Portanto, chamava-se Cenário Collider _001. What? Não, eu... Se calhar mandaste-me foi o FBX errado. Confirma, por favor. Cenário... mandei-te o FBX errado. Ok, tens razão. É árvore High Geo. Mandei-te o FBX errado, desculpa. Ok, onde é que está o Skype? É isto, pronto, desculpa. Ok. Agora sim, temos aqui a árvore. Não traz material? Deve trazer, eu é que tenho que exportar, portanto, materials, e venho fazer search and remap, portanto tenho que fazer extract materials. Não o encontras, eu vou-te passar. E extract... Não, eu não tenho as texturas, ele não veio com texturas. É só uma textura, é esta. Ok. Que depois podemos mais tarde mudar. Com o Share Blend ele faz isso automaticamente. Isso é mesmo só para demonstrar. Portanto, textures.
em que isto é Ok. Alpha is Transparency. Deixa-me só abrir o material. Portanto, eu assumo que o de cima. Isto é para pegar. É nisto. Portanto, aqui vamos colocar o nosso base map. Isto não é lit, é transparent. Provavelmente vou ter que fazer uma. Não é preciso. Isto é suposto ser double-sided, é suposto ser backface culling, Backface frontface. culling. Ok. Pronto, e isto aqui não interessa, queres uma cor, não é? Sim, eu estou a fazer uma textura agora, mas sim. Pronto, só para testar, algo deste género parece-me aceitável. Ok. Pronto, e o que é que vocês fazem, ao fim e ao cabo? Os LOD grupos funcionam da seguinte forma. Portanto, eu seleciono, vou ter que criar um objeto base que eu vou chamar de, portanto, vou colocar aqui no 000 e depois já meto no sítio que eu quero. Mas isto será então tree, por exemplo. Este que está aqui será o primeiro objeto do LOD. Portanto, eu vou inserir neste um LOD group. Deixem-me só, portanto, aqui isto colocamos no 000. Está aqui para o lado. Deixem-me só onde é que está o imposter. Eu já importei. Portanto, LOD Group, é importante nós não nos esquecermos, eu não sei se isto está a funcionar por causa disto, mas é porque a geometria tem que ter LOD 0 à frente e eu não sei se tenho que fazer isto manualmente. Deixem-me só ver, portanto, remover aqui parte dos grupos, portanto ele aqui só vai ter eu até acho que isto tinha que ser assim. A geometria que tem que ter LOD 1 e LOD, portanto isto é tudo LOD 0 e este aqui, deixa-me ver, não, ele não está a funcionar. Eu acho que vais ter que exportar as duas numa, ou seja, dois materiais e uma só um só modelo, ou seja, um objeto com dois materiais e tens que fazer underscore LOD 0 à frente, no teu caso. Ok, preciso de tempo para isso então. Vou ao sprite ligar o arbusto, não é o arbusto, como é que ele se chama a imagem? Vamos aqui a cenário. Vou fazer isso manualmente. Vou ter que fazer isso manualmente, peraí. Vou ter que fazer o que eu fiz neste. O que eu fiz aqui, vou ter que fazer outra vez com a árvore que eu desenhei. Onde é que ela está? Está dentro do cenário, não está? Não. Assets, relevant. Não, já não sei onde é que está. Está aqui, planta. Planta. Aqui está ela. Exatamente, eu não preciso deste objeto. Eu preciso de uma mesh, portanto esta é a árvore,
e vou precisar de uma mesh com LOD 0 e depois eu crio o LOD 1. Acho que é isso. Ok, o que eu vou fazer é selecionar isto tudo, colocá-lo mais para baixo. E aqui vou colocar a textura do tronco. Ou seja, numa imagem vou colocar o tronco e a vegetação. Espera aí. Está aqui estranho. Shift N para fazer outro. Ok. Deixa-me ver se temos questões. Ok, não há questões. Save as. Planta 128.2. Já tem texturas. Estamos a fazer mal o sítio, mas pronto. Ok. Ok. É um PNG. Não, file save as. Export, aliás. Export PNG. Ah, não, já está. Save em PNG. Texturas. Já está. Aqui em PNG. Então vamos aqui. Diz que tem cá tudo no mesmo só, né? Então. Está numa coleção. Então vou duplicar a coleção e vou. Não, posso juntar isto. Depois assim fica já. Não, mas depois não, é melhor juntar e duplicar. Ou seja, selecionar. Como é que eu faço isto? Duplicate Collection. Esta vai ficar desligada, que é a original, e esta vai ser. Vou apagá-la porque eu vou juntar estes dois, este e este, e vou fazer um Ctrl J. E agora a origem vai para o centro. Set Origin to Center. Não. Origin to 3D Shift C e Origin to 3D Cursor, ou seja, a origem fica no centro do mundo. E este modelo já não vai ter dois materiais. Neste momento está com dois materiais. Eu não quero. Eu quero evitar ao máximo ter dois materiais por objeto. Vou apagar o outro. Menos. Só tenho um material e este material chama-se. Como é que se chama o objeto? Já não é canopy, é árvore. Quero chamá-lo árvore, geo. Árvore 01 underscore geo ou árvore underscore geo 01. Acho que é mais prudente fazer assim. Árvore geo 01. O material vai se chamar árvore underscore mat 01. Enter. A textura vai se chamar árvore mat, não é planta. Árvore underscore text 01. Pronto. Tenho que eu para quem diz que devemos estar sempre a renomear bem as coisas, sou muito aldrabão a renomear, por isso tenho que fazer o que tenho que colocar isto em closest, né? E agora é só alterar aqui as UVs. Mas aqui é o UV Editor. Então o que é que nós temos aqui? Aqui este senhor tem que estar mais pequeno.
e este aqui em cima. Ou seja, como é que eu seleciono agora? Reparem, agora eu tenho uma data de seleções. Eu agora não posso selecionar, não vou conseguir selecionar isto tudo, nem eu vou conseguir fazer assim, selecionar isto tudo assim. Porque senão vou selecionar também os troncos. Então como é que eu faço? Como eu sei que os troncos são uma coisa selecionada, agora é só inverter a seleção, que é... Como é que se faz inverter a seleção aqui no Blender? Boa pergunta. Select, Invert, Ctrl I, é igual aos outros programas. E agora Ctrl I e vamos colocar então o nosso UV, que está todo mal feito. Vamos fazer U, Reset, S para ficar um bocadinho mais pequeno, ou então tecla 1 para selecionar isto tudo e colocar isto um bocadinho mais abaixo. Ok, isto ficou aqui um bocado estranho, mas passa, por agora passa, porque eu quero fazer, esta parte aqui ficou estranha, vou ter que rodá-la 90 graus, isto aqui também, Shift R, acho que está tudo bem. Ok. Vou então passar o objeto. File Save. Árvore Geo 01. File Export. FPX. Selected Object. Árvore Geo 01. FPX. Enviei, Pedro. Ok. Skype. Luís diz, talvez se isolar o objeto com a tecla slash. Sim, já está isolado, Luís. Isto que eu estou a trabalhar já está isolado. Eu não escondi as collections. Ou seja, se eu voltar, eu tenho isto isolado. Eu não gosto de desligar as collections porque eu tirei o tecla 1, 2 e 3. Tirei por defeito, que elas por defeito estão para ligar e desligar collections. Tirei essa tecla. Quer dizer que se eu clicar na tecla 1, 2 e 3, sobretudo para quem usa o Maya que está sempre com os dedos nessa zona, eu desliguei isso. Porque eu não gosto de estar sempre a ligar depois e fazer unhide de collections. Era para saber o número de vértices. Ah, já percebi, Luís. Boa, ok. Então se eu fizer isto... Não, continua. É uma coisa. Não faz diferença. Eu tenho que saber como é que se faz ver o polycount aqui do... Envia-me só a textura, Pedro, se achas que Não foi com a textura? Espera aí, eu não extraí. Extract. Não. Ok, mas ela vai então. Vamos que arranjar uma maneira dela vai com a textura. Eu acho que tens que fazer alguma coisa no Blender que tens que fazer para ele exportar com textura. Sim, que me faltou então aqui, peraí. Sim. File Export. Extrude. Se eu te mandar um blend, sim, dá. Tem que fazer embed, tem que fazer mas em FBX eu acho que também dá. Tem é que se fazer qualquer coisa que eu já não quero. Tenho que dizer aqui include
Portanto, do lado do Unity, o que eu faço agora é selecionar cada um dos LODs que eu quero colocar, e neste caso é o LOD 0. Portanto, LOD 0 é aquele que mostra, e depois, como eu não tenho mais LOD nenhum, reparem que eu assim que saio desta zona, ele apaga e já não mostra mais nada, certo? Portanto, agora, aquilo que eu quero fazer é utilizar o sistema da Amplify, neste caso, para criar um imposter. Para isso, é relativamente simples, se bem me recordo, portanto, só temos que adicionar um imposter ao renderer. Portanto, eu até posso fazer, deixem-me experimentar fazer isto antes, diretamente no LOD Group, para ver se é possível. Portanto, temos aqui um LOD Group. Eu não tenho um imposter asset, portanto, vou adicionar as settings. Portanto, isto será, eu vou criar aqui uma pasta chamada imposters. E vou então guardar aqui o asset da árvore, portanto, aqui nos imposters. Isto tem as definições basicamente do impostor que eu quero criar para a árvore. Neste caso, eu vou querer um octaedro. Texture size não precisa de ser muito grande, porque nós não precisamos de grande qualidade em termos de texturas para o resultado final. E de resto, o que é que nós queremos? Queremos fazer replace specific. Porquê? Porque nós não queremos o index 0, nós queremos o index 1, certo? Portanto, o LOD 0 é o que o Pedro esteve a criar no Blender. O LOD 1 será então a próxima fase, antes do culling, antes de ser cortado e apagado do nosso cenário. Portanto, eu não vou precisar do LOD 2, já o vou apagar. Vou utilizar então, vou dar replace ao LOD 1 e vou dar então bake ao imposter. Portanto, ele vai gerar o imposter, já cá está. Nós não conseguimos ver porque ele está com as definições do Amplify sem ser Universal Render Pipeline. Eu vou tentar resolver isso num instante. Peço desculpa que eu esqueci-me desse pequeno pormenor. Vou voltar a importar isto e vou ver se está aqui. Portanto, examples eu não quero. Eu quero já cá está. Portanto, é só fazer aqui, só encontrar o espaço. Peço desculpa, Amplify Imposters, Plugins, e agora está aqui, Imposters URP. Portanto, isto é o shader, Import. E agora, quando eu fizer isto, em princípio já vai funcionar. Tudo logo direto. Só apagar novamente. Portanto, árvore, bake imposter. Ok. Pelos vistos, não. E porquê que não? Portanto, se repararem, nós aqui nas várias texturas não temos nada, o que significa que nada aconteceu daquilo que nós queríamos. Então eu vou apagar isto e vou tentar perceber o que é que se está a passar. Portanto, preset. Standard do RP. Talvez seja disto. Portanto, como eu ainda não tinha criado aquilo, deve ser isto. Portanto, ainda não tinha alterado qual é que é o bake preset. Portanto, o RP. Nós não precisamos nem de specular nem de nada disto, mas vamos fazer como está, ver qual é que é o resultado e depois, se for necessário, tiramos aquilo fora. Ok, pronto, está aqui o imposter, não é propriamente aquilo que nós queremos, porque lá está, temos algumas definições com as quais temos que lutar um bocadinho para obter o resultado pretendido. Porém, já dá para vocês terem uma ideia do que é que acontece. Portanto, se eu agora vier aqui aos nossos LODs e vou chamar isto de árvore poster,
que será o LOD 1, ou o equivalente ao LOD 1, eu posso então selecionar aqui, portanto, LOD 1 será este, e eu vou colocá-lo, portanto, o cold vou colocar assim mais ao fundo, aqui no 1%, por exemplo, e vou prolongar o LOD 0 a uma distância mais significativa. Ele só troca quando eu estiver aqui mais ao fundo. E eu vou aumentar aqui o fade de transição, vou meter 1.5 e vamos ver qual é o resultado. Portanto, aqui ao perto nós estamos a ver o nosso objeto por inteiro e ele depois aqui faz uma espécie de uma transição que deveria acontecer mais ao fundo um bocadinho. Pronto, e basicamente temos esta transição desta forma. E isto vocês veem muito disto nos vossos, portanto em vários jogos conseguem ver este tipo de transições, aqueles pops que às vezes acontecem, portanto tem a ver com a questão dos LODs. E reparem ali o LOD group a movimentar-se, portanto eu estou-me a aproximar, ele troca e entretanto chego à árvore original e se eu fizer exatamente o contrário, portanto temos aquela troca que também acontece. Qual é que é a vantagem grande em relação a isto? É que se vocês repararem, eu vou colocar aqui Shaded Wireframe. Portanto, a wireframe, aliás, vou colocar em wireframe só. Portanto, esta é a quantidade de quads, ou seja, triângulos. Quads são dois triângulos, portanto, a quantidade de quads multipliquem por 2 depois quando estiver no Unity e tem a qualidade de triângulos. Portanto, tem vários, não é? Tem muitos triângulos, não é nada de extraordinário, mas tem alguns. Portanto, até vos posso dizer quantos é que tem. Portanto, isto tem... tem 2080 triângulos. Ok? Portanto, 2080 triângulos, o LOD 0. Quando eu me começar a afastar, reparem, quando ele trocar, está ali o imposter. E vocês perguntam, então, mas quantos objetos é que lá estão? Ou quantos quads? 8. O efeito que nós obtivemos é exatamente com 8 quads. E isto em termos de performance é muito mais optimizado. Por isso é que nós utilizamos imposters e LODs em geral. Atenção que não precisam obrigatoriamente de criar imposters com um asset deste tipo, se bem que eu recomendo. A outra opção que vocês têm é criar manualmente. Podem fazer, por exemplo, um cilindro com 8 quads e fazerem bake das coisas através de renders do Blender, por exemplo. Existe alguma alternativa gratuita ao Amplify Imposters? Boa questão. É muito provável que exista no GitHub. Portanto, o GitHub Unity Imposters, se eu encontrar, envio-vos. Eu geralmente gosto muito de utilizar o Amplify, o da Amplify, por isso é que, pronto, costumo falar dele. Mas há aqui este que é o IMP, que é um Billboard Imposter Baker. Portanto, o resultado não há de ser perfeito comparado, ou melhor, não há de ser tão bom comparado quanto o Amplify Imposters consegue recriar quando as definições estão certas. Atenção que eu não mexi o suficiente para ter isto a funcionar exatamente como queremos, mas é provável que vos dê bons resultados, muito melhores certamente do que se não inserirem LODs sequer. Portanto, sim. Ok, então, agora, Pedro, vais-me enviar ainda o cenário com as alterações, ou seja, com tudo separado, só para eu mostrar o Occlusion Culling?
por favor. Sim, então, espera aí. Podes mandar o blend mesmo. O blend está cheio de tralhas, espera aí. File save. Pronto, eu aqui em relação a imposter vou apagar este, só para vos dar uma perspectiva de um texture size maior. Portanto, se eu colocar aqui 2K em vez de 1K e fizer bake, vamos ver qual é o resultado. Já é um bocadinho mais próximo, se calhar, do que nós pretendemos. Se bem que tem aqui um problema. Primeiro, com as movimentações para o lado, porque, como vocês sabem, isto são então 8 planos. Portanto, quando andam à volta do plano, têm este tipo de efeito. Isto normalmente não acontece muito porque, assim de lado, vocês não notam grande diferença, não é? Portanto, à distância. E isto é para ser usado à distância. De qualquer das maneiras, podem brincar um bocadinho com o shader. Portanto, vêm aqui ao shader e brincam um bocadinho com o parallax e com o texture bias. Não há mesmo filtro, não dá para tirar filtro? Em relação às texturas? Sim, não dá para tirar filtering. Dá, perfeitamente. Só que o problema do filtering é este. Portanto, se eu reduzir o texture bias, isto já fica mais próximo do que aquilo que se pretende, mas temos esta questão do facto de serem imposters, não é? Portanto, nós precisamos de controlar aqui algumas coisas para que isto fique exatamente como nós pretendemos. Está giro. Mas eu acho que assim já funciona minimamente. Se nós viermos agora ao LOD 1, nós vamos ver aqui que ele transiciona até de uma forma relativamente aceitável para aquilo que é pretendido. Portanto, é só para dar uma ideia também, esta árvore não é extremamente densa em termos de planos, portanto se tivesse mais planos e tivesse outro tipo de sombreado, nós não reparávamos tanto na transição. Portanto, existe ali um momento da transição que até... Vamos fazer o mesmo com vários arbustos, Pedro. Arbustos e árvores mais pequeninas, está bem? Exatamente. É esse o objetivo também, é nós termos o máximo... Quantos mais LODs vocês tiverem, menor vai ser a noção de transição. Portanto, vai ter resultados melhores, obviamente. Se nós tivéssemos aqui um ponto intermédio em que iluminasse tantos planos a fazer sombra, nós conseguíamos ter um resultado ainda melhor. Ok, enviaste-me então o fecheiro Blender. Perfeito. Eu vou só mostrar-vos então o efeito do Occlusion, para perceberem então qual é que é o propósito de fazer isto. Aquilo que falámos no início. Portanto, eu vou substituir o cenário. Temos aqui então o novo cenário, vou só, portanto, isto que aqui está, vou eliminar. Esta árvore vou guardar como um prefab, para nós mantermos futuramente. Okay. E vou colocar então o novo cenário. Posição 0. Vou eliminar aqui a geometria do Collider. Okay. Pronto, e temos isto então dividido em diferentes espaços. O que é que podem fazer? Se, por exemplo, esta casa for um ponto de oclusão, imaginem que existe uma fase do jogo em que eu estou neste preciso espaço, ou nesta precisa view, com a minha personagem a falar com outra personagem aqui em frente a esta casa. O que é que acontece? Nós podemos dizer ao Unity que este objeto, que é grande, a casa, certo? Que nos ocupa grande parte da câmara, que é um objeto que pode ocludir outros objetos. E como é que fazemos isto? Nós vamos selecionar a casa, especificamente, vamos aqui à parte do Static, vamos clicar na setinha e vamos dizer que é
um occluder static, ou seja, ele pode occludir outros objetos. Para além disso, se nós quisermos também que ela seja occludida em situações em que ela não é visível, podemos marcá-la como occludee static. Portanto, neste caso da casa em específico, podemos colocar os dois. Eu vou selecionar aqui também a árvore e fazer o mesmo. Portanto, ela vai ser occludee. Não existe nenhuma situação em que eu esteja perto da árvore e que vá esconder o que está à volta dela. Portanto, não vou colocar como occluder, vai ser apenas occludee, o que significa que pode ser escondida. E depois, no resto do terreno, eu vou colocar, portanto, o geo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, portanto, nestes todos, o geo... Ok, este é por inteiro e o outro é separado, portanto vou apagar este. Deixa-me só unpack prefab, prefab, unpack. Vou apagar este, que é a duplicação. E vou, então, dizer que cada um destes pedaços vai ser, então, occludee e occluder. Agora, o que é que isto nos permite fazer? Quando eu vier a Window, Rendering, Occlusion Culling, e ele abre este painel, eu posso fazer bake das oclusões. E ele vai criar esta espécie deste mapa. Ok? Qual é a vantagem disto? É que eu agora posso selecionar a minha câmera, que deve estar aqui algures, daquela está aqui, e aproximá-la. Ele agora está associado diretamente, deixem-me só, ao player, portanto vou criar outra câmera, só para mostrar. Portanto, camera. Vou garantir que na câmera tenho aqui no rendering o Occlusion Culling ligado, que já está. Portanto, vou só subir isto aqui um bocadinho para cima. E vou colocar a câmera na visão que tinha proposto há pouco. Portanto, algo deste género. Ok. Portanto, eu agora venho ao Occlusion e reparem que existe aqui uma certa parte de lado. Primeiro que tudo, aquele pedaço de terreno que está nas costas do nosso cenário apagou logo, certo? Já não o vemos. Mas, aqui de lado, portanto, este terreno todo tem uma pequena parte que é visível através da câmara. E como é visível através da câmara, pelaquela parte ali do lado direito, eu não sei se vocês conseguem ver ou se temos o ecrã à frente, a nossa câmara, eu acho que tem. Então eu até vou colocar aqui de lado. Assim. Portanto, vou colocar 4x3. Já retirei. Já está? Ok. Pronto, o que é que acontece? Nós temos então ali uma pequena visão deste lado, então ele não faz occlusion. Se eu começar a rodar a câmera, reparem que a árvore desapareceu, aquela parte do terreno desapareceu, e se eu continuar a rodar, ele vai apagando as partes que não estão a ser visíveis através da câmara. E claro que isto foi um setup muito básico, não é? E eu só coloquei occludee e occluder em alguns objetos, muito poucos, mas basicamente isto permite-vos criar um conjunto de opções de occlusion que podem ir muito para além disto e que melhora substancialmente a renderização depois dos vossos cenários. Vão ter muitas zonas que não precisam de estar a ser mostradas, especialmente ali aquela parte das árvores, por exemplo, e que facilmente isto melhora a performance do vosso jogo substancialmente. Não é a questão dos LODs e do Occlusion Culling não é propriamente isto melhora um bocadinho a performance do meu jogo. Não. Isto é aquilo que melhora a performance do jogo ao ponto de ser fluido, mesmo tendo muita informação.
Portanto, quanto melhor vocês fizerem esta optimização de criação de LODs e criação de occluders e occludees, melhor vai ser a performance do vosso jogo e mais jogável vai ser em plataformas com menos capacidade de processamento, tanto gráfico como processamento normal de CPU. Portanto, é isto. Não sei se tem alguma questão a colocar. O Rodolfo diz, para saber o número de vértices, acho que se pode ligar a estatísticas do viewport e overlays e depois entrar em edit mode. Exatamente, obrigado Rodolfo, não me lembrava que era só ligar aqui em cima. Não estou a mostrar a minha imagem, estou a mostrar o Pedro agora, mas sim, nos overlays está logo aqui algo que diz statistics, com o objeto selecionado, dá para ver, não precisamos estar em edit mode. Obrigado. Com o Edit Mode é claro que depois podemos selecionar alguns, ele mostra o número que há selecionados. Mas no GTA San Andreas eram bem visíveis estas transições entre imposters. No San Andreas havia impostores também? Eu penso que eles tinham uma parte com... Tinham alguns objetos que eram billboards, principalmente os cenários, os prédios. Portanto, os prédios e isso eu acho que eram billboards, mas não é o conceito de imposters como nós estamos a ver aqui. Portanto, isto é uma tecnologia mais recente que na altura do San Andreas não existia. Existiam de facto billboards, mas octaedros e cilindros, imposters nestas formas, não existiam. Exato. E vocês conseguem ver... Mostra no site da Amplify alguns exemplos mais gritantes, não é? Sim, ou seja, com coisas mais, com muito mais geometria para se ver que não há grande diferença. Criar aqui, portanto, Amplify, Imposters. Eu até acho que eles têm, portanto, aqui, tem aqui esta visão que é muito boa. Portanto, eles fazem aqui um overview mais ou menos de como é que funciona. Portanto, isto é um objeto com 27 mil triângulos, portanto, com muito mais detalhe do que aquilo que nós estávamos a ver na nossa árvore, e aquilo que ali está é um billboard, é um octaedro com 6 triângulos, portanto, é literalmente uma diferença enormíssima e, de facto, é uma tecnologia mais recente que captura das diversas posições o nosso modelo, de forma a criar um impostor que se assemelha muito ao objeto original. Ou seja, não é só um billboard, é um billboard que mostra grande... É um billboard que permite ser visto de vários ângulos diferentes, né? E com o efeito parallax conseguimos ver. Certo, exatamente. As luzes e a sombra e outros pormenores. Exatamente. É como se fosse para o que o normal map faz para um objeto, é o que ele faz para um billboard. Mais questões? Se não tem mais nenhuma questão. Pedro, existe alguma alternativa gratuita ao Amplify Imposters? Já tinha respondido a isso? Já tinha posto esse link. Esse, exatamente. Sim. Extract Imp, ok. Isto também tem que ser baked após ter arranjado as luzes da cena para funcionar. Por acaso é uma boa questão. Eu não sei como é que isto funciona em termos de baked lights, tendo em conta os LODs. O que eu acho que vai acontecer, e era perfeito se assim fosse, é que ele mantém exatamente as sombras do LOD 0, portanto ele fica com as sombras criadas pelo LOD 0, pelo modelo original, e quando nós trocamos o LOD, a sombra original mantém-se, o que significa que vai manter o efeito de realismo do cenário, mesmo tendo muito menos triângulos visíveis. Portanto, eu acho que se eu desse bake agora ao cenário ia ficar com uma sombra obviamente melhor que esta sombra, portanto nós não mexemos nas definições das sombras, está muito bruta, por assim dizer, mas eu acho que quando transicionássemos para o LOD,
o que ele vai fazer é apagar a sombra por causa das distâncias, e com o bake isso talvez já não acontecesse, ou pelo menos manteria a qualidade da sombra mesmo que nos afastássemos para mais longe. Portanto, isto ainda funciona melhor provavelmente com a luz baked, em vez de ser real time como temos neste momento. Ou seja, se temos que fazer bake ao imposter depois de ter arranjado as luzes na cena, não. Pode ser em qualquer altura, depois meter as luzes como nós queremos e fazer bake das luzes. Portanto, o imposter pode estar criado desde o início do projeto. Não altera absolutamente nada, porque o shader basicamente permite que depois mudemos aquilo que nós quisermos no cenário, à medida que o projeto vai evoluindo, e o imposter continua a ser útil. Não temos que estar sempre a fazer bake aos imposters. E por isso é que a tecnologia é tão recente, porque até então utilizávamos billboards, não tinham qualquer impacto da luz e tudo mais. Portanto, isto é relativamente recente, tem mais ou menos 2 anos, sensivelmente, acho eu. Pronto, acho que é isso. Foi um webinar do projeto um bocadinho mais virado para a optimização, apesar de nós estarmos longe de uma fase de optimização, mas achámos que seria interessante para aqueles de vocês que estão a trabalhar em projetos finais ou em projetos de cenário, portanto, terem também este conhecimento da optimização e de que simples passos é que vocês podem dar para melhorar muito a performance do vosso jogo. Achámos que era importante e, portanto, demos este webinar. Provavelmente nos futuros webinars deste tema vamos começar a avançar um bocadinho mais rápido na criação do conteúdo propriamente dito, e deixamos estas partes para o final, e aqueles de vocês que viram este webinar vão rever um bocadinho aquilo que foi feito hoje. Desejo então a todos um resto de boa semana e continuação de bom estudo a todos. Bom estudo. Obrigado.